E aí, galerinha linda, beleza? Hoje a gente vai gravar mais uma aula. Pela manhã eu tive a oportunidade de trabalhar com os alunos a diferença entre Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana, né? Apesar de a gente já conhecer muito a mineira, a baiana a nível nacional ela não é muito conhecida, mas para concursos aqui no estado da Bahia é muito interessante que a gente conheça. E é interessante trabalhar as duas juntas para que a gente consiga identificar as diferenças entre as duas, porque é justamente o que mais cai no concurso. Então a aula de hoje vai ser Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana, ok? Vamos nessa, solta a vinheta. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. E aí, voltamos. Bem, os movimentos separatistas no Brasil são de dois tipos, tá? Então, os movimentos separatistas no Brasil, na verdade, são três: Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana e a Insurreição Pernambucana. Mas a gente não vai trabalhar com a Insurreição Pernambucana, né? Eu estou trabalhando com os concursos aqui no estado da Bahia e justamente por se tratar dos concursos do estado da Bahia, a gente vai falar sobre a Inconfidência Baiana. A mineira, porque se estuda no Brasil todo, é necessário estudar a mineira, então nós vamos falar também da mineira. Para início de conversa, nós temos que identificar as revoltas, né? As revoltas do período colonial são de dois tipos. Então, nós tivemos a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, que são movimentos separatistas, e nós já estudamos a revolta de Beckman, Mascate, Filipe dos Santos e Emboabas, que são manifestações nativistas. Eles tinham o objetivo de resolver problemas locais e não separar o Brasil de Portugal. Tanto é que na sala, enquanto eu estou dando aula, eu digo que termina a revolta de Beckman, né? Os fazendeiros desejavam escravizar os índios, se bateram com os jesuítas e por isso acabou ocasionando a Guerra dos Mascates, a revolta de Beckman. E aí no final da aula eu pergunto, em algum momento eles disseram, vamos escravizar os índios e separar o Brasil de Portugal? Não, então ela não é separatista. Para ser separatista é necessário que a revolta tenha no seu objetivo, né, o desejo de separar o Brasil de Portugal. Se não tiver, ela é nativista. As nativistas foram Beckman, Mascate, Filipe dos Santos e Emboabas. Tá? Então nós vamos trabalhar agora com a Inconfidência Mineira e a Baiana, que são duas manifestações separatistas, ou seja, elas tinham muitos objetivos, mas o principal era separar o Brasil de Portugal. Bora botar Brasil entre aspas e mais para frente eu vou explicar por quê. A primeira diferença entre as duas inconfidências está na liderança. Enquanto a Inconfidência Mineira, os líderes eram da elite mineradora, a Inconfidência Baiana eram camadas populares. Tá? Então a Inconfidência Mineira teve 12 líderes, todos eles da elite de Minas Gerais, né? Enquanto que a Baiana era formada por camadas populares. Que camadas populares? Ex-escravos, mestiços, profissionais liberais como jornalistas, advogados, muitos alfaiates. É por isso que a Inconfidência Baiana também é chamada de Conjuração dos Alfaiates. Né? Nessa liderança nós temos também militares, né? Militares vão participar. Houve um grupo econômico, né? Um grupo de poder econômico que participa do início da revolta. Mas quando a revolta começa a tomar traços muito liberais, esse grupo cai fora. Né? E aí a Inconfidência Baiana acontece sem a participação de uma camada com poderes econômicos. Certo? E pronto. E a mineira não, a mineira foi formada pela elite, né? Dos 12 líderes, 2 são muito importantes. Cláudio Manuel da Costa, tá? Que é um autor literário árcade, né? Então, para quem está na escola e está estudando esse assunto, quando o professor de literatura falar sobre arcadismo, ele vai citar Cláudio Manuel da Costa. E Cláudio Manuel da Costa, ele foi espancado até a morte. Mas os soldados entraram em desespero, tiraram o cadastro do coturno dele, amarraram na cabeça e simularam que ele havia se suicidado, quando na verdade ele havia sido espancado até a morte. Outro personagem da Inconfidência Mineira que morre é justamente o nosso Tiradentes,
né? Porque alguém precisava morrer para servir de exemplo. E aí a rainha Dona Maria Pia, depois vira Dona Maria Louca, ela condena todos à morte, mas por jogos de influência ela volta atrás. E aí ela exige que um morra para servir de exemplo e o escolhido vai ser Tiradentes. Tem um monte de controvérsias aí, um monte de detalhes que a gente vai falando mais para frente. A Inconfidência, Tiradentes, né? Eu pergunto na sala assim, gente, alguém sabe me dizer a profissão de Tiradentes? Aí o povo sempre diz, ele era dentista, né? Por causa do nome, do apelido, Tiradentes. Gente, Tiradentes, ele era militar, ele era alferes do Exército Brasileiro, tá? O que seria hoje aspirante, tenente, né? Então ele era militar. Nas horas vagas, ele era barbeiro. Isso quer dizer que ele, na função de barbeiro, também arrancava dentes. Professor, isso é possível? Eu não assisto eu não assisto emissoras abertas, eu não assisto. Lá em casa eu faço de tudo para só assistir canal fechado, eu tenho um filho pequeno e eu não gosto que ele assista o sinal aberto porque não tem nada de construtivo. Então, consequentemente, ele não assiste a transmissão normal. E me contaram que houve uma certa novela em uma certa emissora que falava sobre um barbeiro que arrancava dentes, né? Que é uma novela chamada Cordel Encantado. Então realmente era assim que funcionava. O barbeiro, além de barbeiro, ele também extraía dentes, tá? E Tiradentes era militar, nas horas vagas barbeiro, e na função de barbeiro ele extraía dentes. Ok. O principal nome da Inconfidência Baiana vai ser o de Cipriano Barata. Uma coisa que eu acho interessante que vocês saibam é que em história eles podem usar sinônimos, né? Então, ao invés de falar da Inconfidência Baiana, eles podem falar sobre a Conjuração dos Alfaiates, que é a mesma, né? Que recebeu esse nome porque tinha uma grande quantidade de alfaiates na liderança, né? As ideias, né, liberais e iluministas corriam nos grandes centros de alfaiataria aqui de Salvador. Mas recentemente uma revista foi publicada pela Gráfica do Olodum e eles adotaram o nome que os negros davam à revolta. E os negros chamavam a revolta de a Revolta dos Búzios. Eles se identificavam na rua com um búzio amarrado no braço. Então, se você era um negro e estava com um búzio amarrado no braço, significava que você sabia da revolta, né? E por isso recebeu também o nome de Revolta dos Búzios, que hoje é o nome mais utilizado. Só para vocês terem uma noção, a Universidade Federal da Bahia, ela não adotava o Enem. Quando ela não adotava o Enem, ela nunca cobrava questões de revolta. A revolta não era assunto para a UNEB ou para a UFBA, era assunto para a UNEB. Então, quando eu dava aula sobre isso, eu dizia, isso aqui cai na UNEB, não cai na UFBA. Quando foi no último vestibular da UFBA, eles cobraram a revolta. E a revolta que eles cobraram foi justamente a Revolta dos Búzios, com esse nome. Você vê a importância que esse nome ganhou na sociedade. Não pode ser que caia com esse nome. Então, se você pegar uma questão que tenha lá, Inconfidência Baiana, Conjuração dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, está se tratando da mesma revolta. Esses dois movimentos foram influenciados fortemente pelo Iluminismo, tá? Então, o Iluminismo, século XVIII, está bombando, criticando o absolutismo, criticando a teoria divina dos reis, criticando o mercantilismo. Só que os caras não só criticavam, eles criticavam e propunham coisas novas. Os iluministas, eles propuseram a república, a democracia, que é o poder que emana do povo, a lei escrita, né, a Constituição. Eles vão propagar a ideia dos três poderes, né, não dar o poder todo a uma pessoa só, mas dividir esse poder, o legislativo, o executivo, o judiciário, né, e Adam Smith entra com liberalismo. Nada de monopólio, nada de protecionismo, libere a economia, né, que é a ideia de Adam Smith. E aí essas ideias chegam ao Brasil, né, e acabam fervilhando na cabeça dos colonos. Então a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana foram influenciadas pelo Iluminismo. A Inconfidência Mineira também sofreu influência da independência dos Estados Unidos. Nós tínhamos uma situação interessante que era, nunca se havia tentado separar uma colônia de uma metrópole. Aí vem os americanos em 1776, separam as 13 colônias dos ingleses e implantam o ideal iluminista.
Então ele era um exemplo a ser seguido por todas as colônias. Não é à toa que Monroe vai anunciar a sua doutrina, né? A doutrina Monroe, a América para os americanos. Então os Estados Unidos acabam se tornando uma influência, né, para as demais colônias. Então, iluminismo e independência dos Estados Unidos influenciaram a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana. Mas a Inconfidência Baiana sofreu mais influências, porque ela foi depois da Inconfidência Mineira. Então, uma outra influência da Inconfidência Baiana foi a Revolução Francesa. Aí hoje de manhã me disseram assim, professor, e por que a Revolução Francesa não influenciou a Inconfidência Mineira? Porque as duas aconteceram no mesmo ano. Tanto a mineira quanto a francesa foi em 1789. E as informações naquela época demoravam muito de chegar, né? Levavam anos até as notícias chegarem na colônia. Então não tinha como a Revolução Francesa ter influenciado a Inconfidência Mineira. Mas como a Inconfidência Baiana foi em 1798, sim, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa acabam influenciando a Inconfidência Baiana. Tá? Então nós temos aí, os líderes da mineira eram da elite, os líderes da baiana eram camadas populares, a influência, a Inconfidência Mineira sofreu influência do iluminismo e da independência dos Estados Unidos, a baiana sofreu influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Se elas são manifestações separatistas, qual é o principal objetivo delas? Separar. E aí vem um detalhe, a história oficial diz que eles queriam separar o Brasil de Portugal. Tá? Então isso para quem vai fazer o Enem, quem vai fazer polícia militar, soldado, quem vai fazer guarda, pode se prender nisso aí. Mas quem vai fazer oficial da polícia militar ou quem vai fazer o vestibular da UNEB, não é bem por aí. Por quê? Porque eles queriam separar Minas Gerais, né, a Bahia. Você não vai ver lideranças dessas revoltas em outros estados, né, estão todos concentrados em Minas Gerais. Não existia a ideia de Brasil, né, nessa ideia Brasil. Quem vai criar a unidade do território brasileiro vai ser Dom Pedro I, né, e a gente vai manter ele até a República. O Sul quer se separar, nós não deixamos, que a revolta farroupilha. Mas a ideia, né, era de um Brasil fragmentado, como aconteceu com a América Espanhola. Então, na América Espanhola, eles se fragmentaram e surgiram vários países, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile. Era para ter acontecido um processo similar no Brasil. Então, se a Inconfidência Baiana desse certo, a Bahia seria um país, né? Se Minas Gerais tivesse dado certo, Minas seria um país. Haveria essa fragmentação. Tá? Então, para a prova de oficial da polícia ou a prova da UNEB, você tem que ter essa noção de que eles não queriam separar o Brasil, mas só o local onde eles estavam, certo? Uma vez que vocês entendem que ambas são separatistas, né, eles vão sofrer influência iluminista, então o objetivo é separar e implantar no Brasil o ideal iluminista. Então, uma vez que a gente separe, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos implantar uma república democrática, com 3 poderes, com uma constituição. Então, a ideia da Inconfidência Mineira e da Inconfidência Baiana era implantar ideais iluministas aqui no território. Mas aí tem um momento que elas se separam. A Inconfidência Mineira foi liderada pela elite. E o que é que determinava o poder econômico da elite? A elite, ela tinha um poder econômico porque ela possuía terras e escravos. Então, eles queriam continuar detendo esse poder. E é por isso que na prova vem assim, ó, manutenção da ordem social vigente. Quer dizer que é manter a sociedade como estava. Uma sociedade escravocrata e latifundiária. É por isso que se a prova coloca assim, entre os objetivos da Inconfidência Mineira estava a reforma agrária. Está errado, porque eles eram latifundiários, eles queriam as terras todas para eles, eles não queriam dar terras para mais ninguém. Né? Então está errado. A mesma coisa é a abolição. Não, a Inconfidência Mineira queria a abolição da escravatura. Não queria, porque eles eram escravocratas e para eles continuarem sendo os líderes, né, governando o país, eles precisavam manter as terras e os escravos.
Aí quando você chega na Baiana, a liderança da Baiana foi composta por camadas populares. Tinham muitos ex-escravos, negros, mestiços. Então, um dos objetivos da Inconfidência Baiana foi justamente o quê? A abolição da escravatura. E aí nós temos uma situação bem interessante. A primeira é, a nossa ultrapassa de Minas, né? Então a Inconfidência Mineira era a Inconfidência bam, iluminista, separar, fazer, acontecer. É o primeiro movimento separatista, mas a Baiana vai ultrapassar a Mineira em objetivo. A nossa vai desejar, né, vai colocar entre os objetivos a abolição da escravatura. E é o primeiro movimento abolicionista do continente americano. É a primeira vez que se fala em acabar com a escravidão em uma estrutura colonial escravocrata. Então, no meu ponto de vista, a Inconfidência Baiana ela é muito mais ampla, né, do que a Inconfidência Mineira, muito mais importante. Professor, e por que ela não tem tanta relevância nacional? Porque houve nos bastidores, né, após a proclamação da República, houve a necessidade de enaltecer um militar. Lembre que quem proclamou a República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, nesse momento em que nossa história está sendo preparada, era necessário enaltecer um militar, engrandecer um militar. E aí o militar escolhido foi o Tiradentes, né? Porque era alferes do exército, ele era militar. E aí os caras resgatam Tiradentes, né? Alteram a história, ampliam a importância de Tiradentes, dizendo que ele queria separar o Brasil de Portugal, e não era só Minas, né? Existem vertentes que dizem que Tiradentes nem enforcado foi, porque existe a assinatura de Tiradentes na Constituição da República Francesa de 1793. Então ele não teria sido enforcado, esquartejado, como nós estudamos a vida toda. Certo? Eu vou dar uma paradinha por aqui. Cheguei no curso, vou dar aula aqui pro pessoal. Muito bom ter gravado mais essa aula aí para vocês. Espero que vocês se divirtam, tá? Beijo enorme no coração de